Olá, eu sou a Raíza do Dulce Delight, um programa de confeitaria gravado aqui em Nova York desde 2010. E o episódio que você está prestes a assistir é conteúdo meu, dublado por eu mesma, tipo uma versão brasileira Herbert Richards. Oi! Bem-vindos à minha nova cozinha, tudo turquesa e vermelhinho. Bom, vocês não têm a mínima ideia do tanto de trabalho que eu tive para mudar essa cozinha, porque cada cantinho dela eu tive que mudar, porque ela tava horrorosa antes. E agora, plim! Ela tá maravilhosa. E hoje eu vou fazer a melhor receita de boas-vindas que existe, uma torta bem grandona. Não tem nada mais acolhedor e mais aconchegante do que uma torta de frutas. Bom, pelo menos nos filmes que a gente assiste, né? Tipo, o vizinho novo, vou fazer uma torta pra ele. Bom, esse não é o caso desse prédio, que ninguém fez uma torta pra mim. Eu vou começar juntando todos os ingredientes secos para a massa. Farinha, açúcar e sal. Hoje eu vou usar meu processador de alimentos para fazer a massa. Normalmente eu faço manualmente. Com essa minha espátula de massa eu corto a manteiga gelada dentro da farinha, pico bem e tal, vou misturando, blá blá blá. Mas o processador de comidas é um utensílio ótimo para fazer massa. Ele corta bem a manteiga gelada dentro da farinha, ele não trabalha demais a massa. A gente vai ganhar um pouquinho de tempo, então por que não usar esse utensíliozinho aqui? Manteiga é a melhor gordura para ser usada em massa de torta doce. Normalmente as manteigas comercializadas têm 80% de gordura, enquanto margarina só tem 35%. A maior quantidade de gordura cria uma textura firme, mais maleável na massa. Menos água na gordura significa textura mais cremosa e macia. Por isso que eu gosto de usar manteiga tipo europeia, porque ela tem 86% de gordura. Essa é fabricada numa fazenda aqui próxima e não tem como ficar melhor. Corte a manteiga na farinha e tente cortar todas do mesmo tamanho. Processe a mistura de 1 em 1 segundo, até você notar grãozinhos finos. Dá uma espiadela, assim que a sua manteiga estiver do tamanho de umas ervilhinhas, está pronto. Agora, como eu quero fazer a minha massa roxa maravilhosa, eu vou adicionar o meu corante natural que eu fiz semana passada. E ele vai ter o mesmo papel que a água teria aqui, é só para juntar essa massa. E se você não souber fazer corante natural, que é muito fácil, é só você clicar aqui embaixo que você vai aprender a fazer corante natural. Se o seu estilo na cozinha é bem menos ousado, não tem problema, é só você adicionar água gelada ao invés desse suco de amora gelado que eu tô adicionando aqui. Adicione apenas 1 colher de líquido gelado por vez, até essa massa se juntar e virar uma bola assim. Aqui eu precisei adicionar 6 colheres, se você adicionar muito líquido, a sua massa não vai ficar crocante. Quando a gente está fazendo massa para torta, o correto é não ficar manuseando ela muito. Você não pode sovar, nada disso. Mas como eu estou fazendo essa massa colorida, eu precisei amassar mais tempo para poder distribuir a cor uniformemente. Para ficar bem bonitona como tá agora, ó. Sendo assim, eu amassei ela mais tempo que o ideal. E quanto mais você trabalha essa massa, menos crocante ela vai ficar quando assar. A não ser que a gente deixe ela descansar bastante tempo na geladeira. Divida a sua massa em 2, uma metade deve ser um pouquinho menor que a outra. É a metadinha que a gente vai fazer o trançado em cima. Dá uma amassada para ficar mais fino e o glúten conseguir ficar mais exposto e relaxar mais facilmente. Embrulhe e leve à geladeira até ficar bem durinho, 1 hora no mínimo. As temperaturas geladas são maravilhosas para massas de torta, porque ela relaxa o glúten que contém na proteína da farinha. Então, quanto mais ele relaxa, menos duro ele vai ficar. E a massa da nossa torta vai ficar bem crocante, se ela tiver geladinho o suficiente. Fazer uma torta parecer bonita é bem mais simples do que fazer uma torta ser gostosa. É por isso que ao longo desses anos eu desenvolvi mini segredinhos para tornar a minha torta incontestavelmente perfeita. Um desses segredinhos, por exemplo, é o agente que vai engrossar o recheio dessa torta. Muita gente gosta de usar amido de milho, mas amido de milho bloqueia o sabor, bloqueia o azedinho das frutas. E dá um gostinho assim, sei lá, não fica com gosto legal, sabe? Muita gente usa farinha para engrossar, mas farinha tem muitos outros componentes tirando o agente que engrossa as coisas. Farinha tem proteína, por exemplo, então você precisa de muita farinha para conseguir engrossar alguma coisa. E aí, quando você adiciona a farinha para engrossar o seu recheio, você acaba ficando com
aquele recheio meio engomado, pegajoso, que tem gosto de farinha. Então, melhor agente para engrossar isso, que vai te proporcionar um sabor completo, que também vai fazer ficar bonito, com o recheio todo no lugar quando você fatiar. É, na verdade, amido de batata. Eu vou começar a fazer meu recheio. Eu vou adicionar os meus mirtilos numa vasilha e aí eu vou adicionar o açúcar. Agora eu vou adicionar um tiquito de pimenta da Jamaica. Tradicionalmente você adiciona canela. Você também pode adicionar canela, mas eu vou adicionar um pouquinho de pimenta da Jamaica e um pouquinho de noz moscada. Dá uma requintada nessa torta, né? Eu não gosto de fazer o que todo mundo faz. Tá. Bom, aqui foi um momento que eu sem querer falei português, então eu nem preciso dublar essa parte, né? Agora uma pitadinha de noz moscada. Agora eu preciso adicionar alguma coisa cítrica aqui. Pode ser um limão siciliano ou um limão comum. Os cítricos combinam muito com as frutas silvestres, especial com esses mirtilos. Ácidos no geral funcionam muito bem com as frutas silvestres, então adicione o suco e a raspa da casca. Aí então você pode adicionar o amido de batata. Claro que vocês podem substituir pelo amido de milho, mas não esquece o que eu falei lá no comecinho, não vai ficar tão bom, mas vai funcionar. Já tá até gostoso. Os cidadãos no Japão fazem, lá na China 1 bilhão fazem, façamos, vamos. Agora eu vou fazer a parte de cima entrelaçada. E a massa precisa estar em cima de algum lugar. Pode ser um papel encerado, em cima de um papel pergaminho, ou até mesmo um plástico filme. Mas para entrelaçar isso daqui, precisa ter alguma coisinha embaixo. E para abrir essa massinha aqui, eu não vou usar o meu rolo lindão. Porque, como você deve saber, ele é um pouquinho frágil, né? Que eu já quebrei. Então eu vou ter que usar o rolo feioso. Ai, tédio. O negócio é começar espancando a massa, porque ela vai amaciar. E aí você pode começar a abrir ela em uma circunferência de mais ou menos 25 centímetros. Bom, precisa cobrir o tamanho da sua forma. A melhor coisa é dar uma medida, para você não fazer de um tamanho de um disco voador. Agora vem a parte mais legal, que a gente vai fazer o entrelaçado para colocar em cima. Você pode usar uma régua, você pode fazer à mão mesmo. Eu não quero que todas as minhas listras tenham o mesmo tamanho, porque eu quero fazer um entrelaçado bem doidão. Olhando para você, retire listra sim, listra não. E também retire as duas pontinhas das duas extremidades, que são tão pequenas. Agora você só precisa levantar listra sim, listra não, que nem eu tô fazendo aqui. Pode parecer um pouquinho desafiador, mas é muito simples, sério mesmo, é bem simplesinho. Embaixo dessas listras que você acabou de levantar, você vai colocar uma das listras que você removeu antes. Agora você abaixa tudo e vai alternar, levantando as listras que não haviam sido levantadas antes. Agora é só continuar fazendo a exata mesma coisa, alternando as listras. Acabou! Ah, assim que você terminar, coloque numa forma e leve para congelar. Hora de abrir com o rolo a outra metade da massa. Tenta abrir sem usar muita farinha. A maneira mais segura de transportar a massa para a forma é enrolar ela no rolo e depois desenrolar em cima da forma. Desse jeito não rasga e a sua torta não fica com a aparência Frankenstein. Com muito cuidadinho você vai cobrir o fundo e os lados da forma, deixando um pouco de massa sobrando na beirada. Leve ela para a geladeira. Não sei se vocês repararam, mas essa mulher aqui é a minha cara. É, ela é bem feiozinha, mas ela é bem parecida comigo, especialmente essas bochechinhas. Bochechinha vermelhinha, bem redondinha, Com a massa já gelada, adicione o recheio e espalhe. Você pode substituir o mirtilo por amoras ou framboesas. Eu amo como esse shot parece caviar de dinossauro. Espalhe uns pedacinhos de manteiga gelada em cima do recheio, que aí quando derreter vai deixar o caldo bem aveludado. Agora eu vou colocar o entrelaçado em cima da torta. E tá bem durinho porque ele tava no freezer. E é exatamente assim que a gente tem que fazer pra manter a forma dele. Ó como ele tá bonitinho. Nem adianta, essa é a técnica mais eficiente para manter o formato do seu entrelaçado. Bom, você só precisa colocar isso bem em cima da tortinha. E agora vem uma parte crucial, porque a gente precisa se certificar de que toda a borda vai ficar bem selada. Primeira coisa para selar bem é cortar um pouco do excesso da massa que ficou para fora. Agora vá apertando para juntar a massa de cima com a de baixo.
Dobre tudo pra dentro, fazendo uma borda bem reforçada. O próximo passo é totalmente opcional, mas é tão clássico que eu precisei fazer. Com o dedo indicador e o polegar, faz um mini Vzinho, tipo Vini, e aí vai com o indicador pressionando. Agora é só fazendo em volta da beirada toda, uns mini Vzinhos assim, que ele faz tipo um ornamento quando termina, e é meio breguinha, mas é bonitinho. Ah, dá uma olhada nisso daqui, vai, tá parecendo uma obra de arte. O entrelaçado tá espetacular e todas essas preguinhas em volta também tão lindas. Eu vou colocar a torta na geladeira só até o forno pré-aquecer, e eu quero meu forno bem quente, que aí ele vai colidir com a massa bem gelada e vai deixá-la super crocante. Manter essa massa gelada faz muito bem também para ela não perder o formato enquanto assar. Sabe quando você assa e fica toda esmilinguida? Não vai acontecer aqui. Ah, isso daqui tá pesado pra caramba. Enquanto o forno pré-aquece, coloque a torta na geladeira e não vai quase derrubar que nem eu fiz. Essa torta assa em 3 temperaturas diferentes. Primeiro bem quente, 260 graus para deixar bem crocante. Assim que a torta entrar no forno, diminua para 220 para não queimar a beirada. E quando a torta estiver moreninha, tem que diminuir para 190 graus Celsius e deixar assando por mais ou menos 35 minutos. Depois de todos esses passos, eu lhe apresento minha torta de mirtilo, com massa roxa. Eu fiz a massa roxa porque apesar dos mirtilos chamarem blueberries, que seria azul, ele é na verdade roxo, é tipo uma pegadinha de Deus. Espero que você tenha aproveitado esse episódio e aprendido a fazer uma torta à perfeição. E se por acaso você está pensando nesse momento, eu tenho uma receita de massa de torta, é mais simples, eu vou ficar com ela. Bom, se você não provar a minha torta à perfeição, você nunca vai saber se a sua realmente está certa. Eu devo te admitir que eu já comi muita torta nessa vida, viu? Mas a maioria não era boa. Não quero soar pretensiosa não, mas essa receita é incrível. Hoje você aprendeu a fazer uma clássica torta americana de mirtilo. Te vejo semana que vem. Vixe Maria, tá pingando tudo. Pode pingar aqui na minha boca. Bem nojento. Faz a torta. Você devia mesmo fazer. E semana que vem, mais uma outra receita assada no ponto. E agora eu vou piscar, porque algumas coisas não devem nunca mudar. E se você gostou desse episódio, eu acho que você vai gostar desse daqui ou desse daqui. E se você não gostou, eu não sei que diabo você tá fazendo aqui, porque você assistiu tudinho até o final, então não faz muito sentido. Eu acho que você gostou! Inscreva-se clicando no meu nariz e inscreva-se no meu canal. Ou não. Bom, você decide. Faça o que você quiser.